Virtuals, um dos principais destaques desse começo de ano, né? Começo de 2024 no mercado cripto, passou por uma desvalorização, por uma correção muito grande, assim como todo o setor de inteligência artificial. E agora esboçou uma recuperação, mas muitos investidores se perguntam se ainda vale a pena ter em carteira, se ainda dá para ter esperanças, se tem chance de retornar, de voltar a ser um grande destaque no mercado cripto. É uma das criptos que eu mais venho recebendo pedidos de vocês para analisar, e é isso que a gente vai fazer hoje, discutir tudo o que aconteceu com a Virtuals, por que ela explodiu lá atrás, o que aconteceu ao longo dos últimos meses e quais são as perspectivas futuras desse ativo. Uma atualização completa sobre a Virtuals, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você sente que isso te ajuda a investir em cripto do jeito certo, considere se inscrever aqui no canal enquanto a gente roda a vinheta. Turma, bora lá. Antes do vídeo eu queria dar um recadinho para vocês. Se você tá, perdido em relação à sua carteira, tem dúvidas em relação ao seu portfólio cripto nesse momento de mercado que a gente tá, que é um momento muito desafiador, né? A gente não sabe quando é que vai ser o topo do ciclo, esse tipo de coisa, se tá no final do ciclo, se não tá, tal. Considere me chamar no WhatsApp. Clicando no primeiro link aqui da descrição, você cai num formulário que você preenche como é que está a sua carteira, seus objetivos e suas principais dúvidas em relação à sua carteira, a investimento no mercado cripto, e você cai no meu WhatsApp para conversar comigo, sim, gratuitamente. Em um prazo ali de 1 a 2 semanas, eu te retorno com uma análise completa da sua carteira, uma consultoria gratuita, e a gente bate um papo, um espaço para você conseguir tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Aproveite enquanto há tempo, o primeiro link aqui na descrição para conversar comigo. Turma, bora falar de Virtuals. Virtuals passou por um movimento muito interessante de preço, né? Uma alta muito grande entre novembro e dezembro de 2024, depois uma correção de mais de 80%, 90%, uma queda muito grande. Depois esboçou uma altinha e voltou a corrigir. Hoje já está no patamar ali com uma correção de 60% praticamente no ano de 2025. É uma correção muito relevante, assim como todo o setor de inteligência artificial, que passou por aquela explosão de 2024, voltou, esboçou essa reação agora em 2025, mas muito longe do seu topo anterior. E o primeiro ponto que é importante a gente discutir aqui é se existe esperança do setor de inteligência artificial voltar a ser um grande destaque do mercado cripto. E eu queria trazer um gráfico para discutir sobre isso, que é o gráfico de Mind Share, um gráfico de atenção, um gráfico do quanto que os investidores pesquisam sobre algum setor e quantos investidores estão dispostos a comprar as criptos desse setor. E a gente consegue ver que atualmente inteligência artificial, tem cerca de 30% do mind share do mercado, junto com o DeFi ali são os dois grandes destaques, os dois grandes setores que os investidores mais estão propensos a comprar. Sim, essa é uma queda muito relevante em relação ao mind share do começo do ano, que era de 70%, mas sem dúvidas, inteligência artificial continua sendo um destaque. Continua sendo uma tese, um setor, uma narrativa que chama a atenção dos investidores. Por que isso, Gabriel? Porque é a grande tecnologia da década, da próxima década. Assim como internet, smartphones foram a grande tecnologia da última década, inteligência artificial tende a ser a grande tecnologia da próxima, tanto no mercado tradicional, isso se expande para o mercado cripto. Opa, beleza, se esse negócio de inteligência artificial é muito foda, é muito grande, é muito inovador, como todo mundo diz, como é que a gente vai utilizar isso dentro de blockchain, ou como é que a gente vai utilizar blockchain para melhorar a inteligência artificial. E existem diversos produtos sendo desenvolvidos dentro dessa combinação, dessa parceria entre blockchain e inteligência artificial, para ver se sai alguma coisa do papel e para ver se faz sentido juntar essas duas tecnologias. Às vezes não faz. Às vezes está tentando fazer um casamento que não faz o menor sentido por puro hype. Mas vamos começar a discutir sobre essas tecnologias. A gente tem, primeiro, as criptomoedas de inteligência artificial, que elas prestam infraestrutura para IA. O que é inteligência artificial? São algoritmos que rodam um grande banco de dados, uma grande quantidade de informação, tratam essas informações e gospem algum resultado, alguma análise em relação a esse banco de dados. O que é uma blockchain? É um monte de computador rodando um monte de informação e, com base em algum algoritmo, Proof of Work, Proof of Stake, cuspindo um resultado. Tô maluco ou os dois é a mesma coisa? Sim, a base tecnológica da blockchain e da inteligência artificial é a mesma coisa. Um monte de computador brocando um monte de dado e processando um algoritmo. E é por isso que é
nasceu essa proposta de criar-se infraestrutura para inteligência artificial utilizando blockchain. Blockchains específicas para desenvolvimento de algoritmos e processamento de algoritmos de bancos de dados. Tese top, mas que você bate de frente com grandes players, com grandes empresas como a Amazon, empresas que já oferecem esse tipo de serviço. Empresas centralizadas e que conseguem bancar custos baixíssimos durante longos períodos de tempo. Essa é a partezinha da blockchain tentando ajudar a inteligência artificial. O segundo passo do mercado foi tentar pegar a inteligência artificial e tuchar dentro de blockchain e falar, cria uma IA aí, ChatGPT cripto. Tá bom, eu vou entrar numa blockchain e eu vou utilizar uma IA para fazer alguma coisa. O que é essa coisa? São os agentes. Agentes de um ponto de vista de automação. Entenda com um agente como uma automação, uma tecnologia que consegue realizar tarefas. Uma inteligência artificial que consegue ter o seu grau de autonomia, ter o seu grau de responsabilidade ali executando tarefas. A lógica é, cara, uma blockchain você consegue criar várias automações lá dentro. Então vamos criar algumas inteligências artificiais, alguns robozinhos inteligentes que consigam ficar operando, fazendo um monte de coisa dentro de uma blockchain. Como uma blockchain é um sistema aberto e você consegue ficar pulando de blockchain para blockchain, de aplicativo para aplicativo, diferente de sistemas fechados, como por exemplo um aplicativo de um banco que você não consegue pular de um aplicativo para outro tão facilmente assim. Eu tenho essa facilidade de fazer essas automações dentro de blockchain. Vamos criar agentes, inteligências artificiais que executem tarefas dentro de blockchains. Agora, que tarefas são essas? Você pode ter o DeFi AI, que são automações que executam tarefas em DeFi, em finanças descentralizadas, fazem trades automatizados para você, por exemplo, e você tem também agentes que conseguem fazer outros tipos de tarefa. Gabriel, que tipos de tarefas são essas? Assim como tudo no mercado cripto, você tinha um prato cheio na mão para criar uma usabilidade para fazer alguma coisa decente. E aí o que resolveram fazer? Memecoin. Primeiro caso de uso de agente, de inteligências artificiais automatizadas dentro de cripto se deu por meio de memecoins com inteligência artificial. Memecoins que têm personalidade e que se plugam numa conta de Twitter, de Instagram e ficam fazendo alguma especulaçãozinha ali. Porcaria de um caso de uso. Tiveram algumas com algumas utilidades sendo criadas, mas nada que você resolvesse uma dor real do usuário. Se você falar para mim, Gabriel, eu conheço uma inteligência artificial que dá para usar em blockchain e ela resolve com uma usabilidade muito boa, uma dor muito grande minha, cara, parabéns, você encontrou o 0,1% de todas as IAs criadas em blockchain até hoje. E aí que entra a nossa querida Virtuals. A Virtuals, ela é a infraestrutura para você criar e lançar essas automações. Por meio delas você consegue automatizar, desenvolver automatização, você consegue desenvolver algoritmos e utilizar algoritmos pré-prontos e você consegue personalizar a sua inteligência artificial e você consegue acessar outras inteligências artificiais já criadas para fazer alguma operação dentro de cripto. Gabriel, a Virtuals é um ChatGPT cripto? Não, a Virtuals ela é um mercado livre de ChatGPTs criptos. É uma plataforma onde você consegue acessar vários ChatGPTs criptos em que cada um deles tem uma funcionalidade, uma proposta diferente. E claro, eles são a plataforma, mas eles também são a fábrica. Você consegue construir isso lá. Muito legal, Gabriel. Dito isso, as métricas deles foram de 1 milhão para 0 em um estalar de dedos. Por quê? Justamente porque eles nasceram lançando essas memecoins. O foco dos caras era lançar memecoins com inteligência artificial, memecoins com inteligência artificial, memecoins, até que o pessoal cansou, falou, que merda, né? Mais memecoin, ninguém quer saber mais de memecoin. E aí as métricas deles foram a 0. E aí eles olharam e falaram, puta merda, cara, ninguém quer mais utilizar meu produto, ninguém mais gosta do meu produto, preciso me reinventar. Por quê? Porque a inteligência artificial continua tendo um grande potencial. E eu tenho um nome, eu tenho time, eu tenho dinheiro. Como é que eu vou me reinventar e me reposicionar dentro desse mercado? Com base em 3 focos. Melhoria no produto, investimento no ecossistema e criação de novos produtos. Eles olharam e falaram, cara, eu tenho um produto que as pessoas não estão utilizando, mas pode ser que as pessoas voltem a utilizar. Eu vou melhorar meu produto então, porque se voltarem a usar, ele está melhor. Mas eu também preciso investir em novos produtos e criar novos produtos, porque não dá para eu ser uma plataforma de memecoins com inteligência artificial para sempre. Essa foi a história da Virtuals até
março, abril desse ano, e de lá para cá eles vêm trabalhando nessas evoluções. E aqui eu deixo meu ponto positivo para Virtuals, tá? De todas as criptos de inteligência artificial, todas que tem no mercado, eles são os caras que mais inovaram e mais evoluíram e mais desenvolveram e mais fizeram um bom trabalho de casa de o começo do ano, do primeiro trimestre até agora, de março, abril até agora. Palmas, trabalho muito legal mesmo do time da Virtuals. Que trabalho é esse, Gabriel? Primeiro, eles melhoraram o produto de lançamento de meme coins deles. Eles lançaram o Genesis Launch. O que é o Genesis Launch? Basicamente, você podia chegar lá na plataforma da Virtuals e lançar qualquer meme coin o tempo todo, e aí rolava aqueles negócios de robô trader comprando meme coin, despejando em cima da sua cabeça, porque ele conseguia comprar antes de você, e aí o token subia. Cara, era uma coisa... uma sacanagem generalizada e não tinha nenhum controle sobre quem podia lançar meme coin lá, e o pessoal lançava uma porrada de golpe, cara, uma porcaria. E aí eles lançaram essa melhoria na plataforma de atualização deles, em que usuários que são usuários fiéis da Virtuals e são usuários que colocam Virtuals em staking e que negociam tokens e meme coins na sua plataforma, eles vão acumulando esses pontos virgin points, e aí eles passam a ter prioridade na compra do lançamento do token das meme coins no seu lançamento, e eles recebem, claro, uma distribuição, uma parte desses tokens também, como se você recebesse, você estivesse ajudando a financiar uma empresa, e a partir daí todos os produtos que fossem lançados nela você tivesse uma parte, você tivesse uma fatia disso. E criou-se também alguns filtros para o lançamento de novas meme coins dentro da Virtuals. O que eu quero dizer com isso? Agora não é mais qualquer meme coin que é lançada lá. Eu vou lá, eu quero lançar minha meme coin ou meu projeto de inteligência artificial. Enfim, eu quero lançar lá um negócio uma meme coin que eu coloquei ponto e A no final, só para falar que é mais bonita do que as outras. Eu preciso chamar atenção e chamar financiamento dos investidores antes. E se eu não atingir um market cap mínimo, já era. Se eu não atingir um market cap, uma demanda mínima, eu não tenho o meu lançamento feito dentro da Virtuals. Isso faz com que você tenha uma melhoria na qualidade dos projetos lançados lá dentro. Isso daí é bem legal. Recentemente eles lançaram uma melhoria também dentro do Genesis Launch. Eles aumentaram a faixa mínima de market cap que você precisa ter. Então agora os projetos precisam alcançar um market cap maior e fizeram uma distribuição mais leal, mais igualitária dos tokens quando eles forem lançados e distribuídos. Então, de fato, eles pegaram o principal produto deles e falaram: tá sem demanda? Tá sem demanda, mas eu vou continuar trabalhando, vou continuar melhorando esse danado. Ponto importante para Virtuals também, expandiram para Solana. Solana é onde mais tem especulação de meme coins no mercado hoje. Pegaram, expandiram seu produto para lá, por entender, claro, que ficar na base, ficar numa segunda camada de Ethereum restringe o seu mercado. Essas foram as principais melhorias no produto inicial, que é o produto de lançamento de tokens da Virtuals. Junto com isso, eles partiram para investir no seu ecossistema. Cara, eu preciso financiar projetos de inteligência artificial para que quando eles forem desenvolver alguma coisa ou lançar alguma coisa dentro de cripto, eles desenvolvam dentro do meu produto. É a mesma lógica de uma blockchain lançando um hackathon. Blockchains, elas têm programas de financiamento de startup para que você fale: olha, você quer desenvolver alguma coisa em blockchain? Quando for lançar, lança dentro da minha blockchain. A minha blockchain é a melhor e eu vou te pagar para você lançar aqui. Virtuals fazendo a mesma coisa com tokens de inteligência artificial. Então eles tiveram o primeiro hackathon deles, que teve um financiamento tanto da Base quanto da Universidade de Stanford, e eles colocando: agents aren't just cute chatbots. Os agentes não são só chatbots, né? Não são só meme coins fofinhas. They are sovereign economic actors. They trade, negotiate and scheme. Eles fazem negociações, eles fazem trades. Eles tentando falar: a gente tá querendo criar usabilidade, rapaziada. A gente tá investindo em projetos bons de inteligência artificial. Legal. Hackathons, esse tipo de projeto demora para trazer um resultado, mas em algum momento vem. Eles lançaram o Ecosystem Fund, ou o Virtuals Ventures, né? Várias caixinhas, várias mini empresas dentro do guarda-chuva da Virtuals para serem incubadoras de projetos de inteligência artificial dentro do ecossistema da Virtuals. Projetos já lançados com a Virtuals, pela Virtuals. Muito interessante também. E lançaram também o VPN, Virtuals Partners Networks, que é um outro programa de financiamento. Chegou um momento que a Virtuals ela já tem tanto programa de financiamento, cara,
que eu nem sei mais quais que estão ativos, quais estão funcionando, como que funciona um, como que funciona outro. Fato é, eles pegaram lá no começo do ano, ganharam um caminhão de dinheiro e falaram, agora a gente precisa pegar esse dinheiro e reinvestir no crescimento saudável da nossa empresa. Gostei muito. Isso normalmente demora para trazer resultado, porque esses projetos demoram para serem desenvolvidos. Mas é um movimento acertadíssimo do time da Virtus. E por fim, lançamento de novos produtos. Aí é onde eu vejo o valor. Se esses novos produtos derem certo, o Virtus vai dar certo. Se esses produtos derem errado, o Virtus vai dar errado. Essa é a minha visão. Meus olhos estão aí. 100% da minha atenção no case Virtus, no que eu analiso junto com o meu time no dia a dia, são esses novos produtos, porque é daí que vai sair usabilidade real. Eu acho que esse produto de Launchpad, de lançar meme coins e tudo mais, não vai voltar. Pelo menos não é o que vai fazer Virtus voltar ao patamar atual, voltar ao patamar antigo que chegou no começo do ano. Gabriel, que produtos são esses? A Virtus ela lançou o ACP, o Agent Commerce Protocol, o protocolo de comercialização de agentes. O que isso quer dizer? Antes você tinha uma inteligência artificial, um agente aqui, outro ali, outro ali, outro ali, cada um com a sua usabilidade, né? Cada um com o seu propósito, sua proposta, e você poderia ir ali na blockchain e entrar no site desse agente e pedir para ele fazer alguma coisinha para você. Ok, mas e se eu criasse uma camada de coordenação entre todos eles e que o usuário conseguisse, em outra camada, a camada de cima, entrar, pedir para alguma tarefa ser realizada e por baixo, vários agentes coordenados entre si trabalhassem para executar essa tarefa por mim. A partir daí você cria um mundo, um ecossistema, uma comunidade, um grafo de agentes interconectados. Esse é o ACP. A Virtus começou a lançar vários agentes próprios e pegar os agentes que eram desenvolvidos dentro da Virtus por outros times e criar um mecanismo de coordenação entre eles. Eles acabaram de lançar o ACP em modelo beta com alguns agentes desenvolvidos lá dentro. A interface é bem legal, tá? Você vê aqui, ó, você tem já uma porrada, né? Você consegue ver vários agentes e você consegue ir clicando em cada um, interagindo com cada um, né? Quando você entra nesse mapa do ACP. E tem um agente específico que é o coordenador do ACP, que eles chamam de mordomo. Dá pra ver que ele tá com uma roupinha de mordomo, assim. Esse agente, ele tem uma própria conta no Twitter para tentar estimular, para tentar ajudar no crescimento dos próprios agentes do ACP, mas você consegue start chatting, né? Você consegue começar a conversar com ele, você consegue começar a interagir com ele e falar, ó, fulano de tal, eu quero fazer uma estratégia de alavancagem em Solana. Aí ele vai falar para mim, cara, com base no que você acha aí, e com base no que você quer, eu acho que você deveria fazer isso com os agentes tal. Posso te ajudar? Posso fazer isso aqui por você? Não, beleza, faz isso daí pra mim. Blá, blá. Entendeu? É como se fosse um assistente virtual. Porra, Gabriel, isso aqui é um RoboEd. Isso aqui é uma Lu da Magalu, que já existe há 10 anos no mercado tradicional. Os caras estão lançando aí com um negócio ultra inovador. Mas não tem em cripto. Não tem, é o primeiro passo de usabilidade. Então dá para ver uma criação de um ecossistema de agentes úteis dentro da Virtus. Você tem o lançamento, por exemplo, de um agente para fazer apostas esportivas por você. Você deixa o dinheiro na mão dele, ele fica fazendo trade de apostas esportivas. Você tem uma outra agente, uma outra inteligência artificial que ela faz broadcasting, né? Transmissões esportivas também. Enfim, várias utilidades diferentes. Você tem o fundo de investimento da Virtus, que é um fundo de investimento que vários agentes fazem lá dentro, eles se coordenam para cada um seguir uma estratégia. Então você pode deixar o seu dinheiro lá, né? Essa é a tela aqui do Axelrod, que é esse AI Driving Capital Model, que é basicamente um modelo de gestão de capital direcionado por AI. Nossa, Gabriel, isso me lembra a Gix. Sim, é a mesma coisa que a Gix, só que com esteroides, porque o ambiente de inteligência artificial dentro de cripto está muito mais evoluído agora. Então, basicamente, você tem o usuário lá e ele mesmo faz um profile, né? Um perfil de risco e uma nota de risco para cada investidor que colocar o seu dinheiro lá dentro e as IAs automatizadas alocam o seu capital da forma como você achar melhor. O Axelrod, ele está também em beta e está evoluindo de pouquinho em pouquinho ali, está crescendo aos poucos também. E aí tudo isso somado, todos esses produtos sendo
criados, evoluídos em beta, estão fazendo com que as métricas da Virtus voltem a dar uma respiradinha, né? Voltem a subir um pouquinho, sair daquela inércia, sair daquela estagnação, aquela queda que ela estava desde o começo do ano de 2025 até agora. E aí, Gabriel, quais são as perspectivas futuras? Cara, como eu falei, a Virtus é o melhor time de IA de um ponto de vista de entrega de 6 meses até agora. Eles estão desenvolvendo muitos produtos, DeFi AI, né? Vários agentes de DeFi AI, melhorando o Launchpad, investindo. Se inteligência artificial dentro de cripto se tornar alguma coisa, a gente ter bons produtos, a gente ter bastante usabilidade, a Virtus vai se tornar alguma coisa. Porque eu acho muito difícil que tenham desenvolvidas inteligências artificiais muito grandes dentro do mercado cripto e a Virtus ela não esteja de nenhuma forma relacionada a isso. Porque, de um ponto de vista de infraestrutura, de produto e de investimento, eles são os caras mais bem preparados, na minha visão. O que a gente tem que esperar agora é o reaquecimento do setor, da tese, da narrativa de IA como um todo. A gente sabe que vai acontecer ou quando o setor como um todo voltar para um hype muito forte no mercado tradicional, sair um novo modelo, um novo chatbot, um novo produto, alguma coisa do tipo, isso afetar a cripto, ou quando sair um produto muito grande dentro do mercado cripto. Em dezembro, a gente teve o nascimento dos agentes, que foram os primeiros casos de uso ali dessas inteligências artificiais automatizadas. Legal, chamou a atenção do mercado. Qual que vai ser o próximo? O próximo tem que sair, tem que ser um bom produto, porque aí pode rolar essa bola de neve. Saiu primeiro, chama atenção, aí todo mundo vai olhar, vê que tem outros, os outros começam a crescer, aí isso chama mais a atenção do mercado, vários projetos de IA começam a nascer, o negócio começa a crescer. Foi o que aconteceu em novembro e dezembro, só que de forma muito rápida e pecando em termos de usabilidade. Falta ainda para o setor de inteligência artificial em cripto, falta inovar, falta entregar produto, falta entregar utilidade. Gabriel, você acha que vai entregar? Eu acho que vai entregar. Por isso que eu mantenho uma alocação no setor, por isso que eu mantenho acreditando, me mantenho otimista no setor. Eu acredito que Virtus, hoje, desses caras que criam produtos, agentes dentro de cripto, é um dos ativos mais bem posicionados. Essa é a minha visão em relação à tese, mas eu quero ouvir a sua também. Comenta aqui embaixo, primeiro feedback sobre o vídeo de hoje, a sua opinião sobre Virtus, se você tem alguma dúvida em relação à minha análise e, claro, sugestões para os próximos vídeos, porque eu sempre faço os vídeos aqui com base nas sugestões de vocês. Beleza, senhores? Te encontro no próximo vídeo.